A contração muscular acontece sempre em função do pensamento. Esta contração muscular pode ser voluntária ou involuntária. Pode ser consciente ou inconsciente. Pode ser do nosso conhecimento ou não. Mas é sempre em função do pensamento. A contração muscular é o resultado imediato no nosso corpo do nosso pensamento. Tão imediato que não há sequer tempo de separação entre uma coisa e outra. É quase como temos o nosso pensamento a acontecer de uma forma que nós não vemos nem sentimos, simplesmente é, não é? É uma coisa invisível, o pensamento é uma coisa invisível. E depois temos a matéria física, que é o nosso corpo, e temos essa expressão desse pensamento a acontecer no nosso corpo sob forma de contração. A contração muscular acontece de forma voluntária quando nós fazemos essa intenção de fazer essa contração muscular, que muitas vezes ou até sempre não estamos focados ou a saber ou a pensar na contração muscular que estamos a fazer. Muitas vezes até nem sabemos que a estamos a fazer, que nem sabemos como é que acontece, que nem sabemos que existe, falando na maioria das pessoas, mas queremos é o movimento, ou seja, há um movimento que eu quero e eu, lá está, com o pensamento, eu quero o movimento e eu faço isso. E eu posso, muito do movimento que acontece no nosso corpo, nós podemos ter consciência dele ou não. Mesmo movimento, lá está. Por exemplo, roer as unhas. Eu posso estar consciente que estou a roer as unhas ou nem estar consciente que estou a roer as unhas. Eu até posso estar a comer um pacote de bolachas e não estar consciente que eu estou a comer. Há todo um movimento que está a acontecer, não é? Do meu corpo, um movimento físico, e que nós podemos ou não estar consciente deles. Às vezes até ir caminhar. Quantas vezes nós vamos, por exemplo, estamos numa divisão da casa e de repente chegamos a outra e assim, o que é que eu vim aqui fazer? Porque é que eu estou aqui? Não é? Ou seja, eu não estava consciente de. Por isso, nós podemos estar ou não estar. Voluntário também, como dizer, voluntário quando é da nossa vontade e da nossa decisão, que também nem sempre é, porque nem todo esse movimento é consciente, muitas vezes é inconsciente ou subconsciente. O subconsciente quando já é um hábito no corpo e o próprio corpo tem esse hábito e faz. Quer seja um hábito de movimento, não é? Vou falar, por exemplo, roer as unhas é um hábito, a pessoa nem percebe que o está a fazer, o corpo está a fazer aquilo em resposta a algo que nós também não estamos conscientes de. E há esse movimento físico. E depois há um outro movimento que acontece a nível de muscular, que não tem propriamente a ver com o fazermos algo ou irmos a algum lado, ou seja, com esse movimento físico, com essa ação física no sentido de nos movimentarmos e de fazermos algo. Mas que tem a ver com essa contração na mesma do nosso pensamento, mas é simplesmente um movimento parado, ou seja, o nosso músculo ele vai estar sempre a contrair em função do pensamento, a contrair ou a relaxar. Que quando há esse movimento físico, há um contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, que faz com que o movimento aconteça. Só contração não há movimento, só relaxamento não há movimento. Às vezes as pessoas pensam que é a falta de lá está, é o estar parado, no sentido, por exemplo, que é porque o músculo está flácido, ou porque o músculo não tem força, ou por isto é aquilo que não há movimento, ou que nós não conseguimos executar um movimento, e não necessariamente, aliás, é quase sempre o oposto, é o excesso de contração e o músculo não conseguir largar essa contração. Sem contração e relaxamento não há movimento físico. Mas, eu estou aqui a tentar explicar isto o melhor possível. Como eu dizia, a contração muscular é em função do pensamento. E o nosso pensamento não existe só para a movimentar. Ou seja, eu não penso só quando quero me deslocar a algum lado, ou quando não é, vou comer, ou vou fazer isto, ou vou fazer aquilo, não é? E agora estou a pensar, agora quero ir ali, agora vou fazer isto, não é? E deixar que o meu corpo anda, ou se senta, ou levanta, ou isto, aquilo. Não. Nós estamos sempre a pensar.
há sempre pensamento, não é? Muito mais até do que aquele pensamento relacionado com a parte do movimento físico do nosso corpo, da ação física. E sempre que há pensamento, há contração muscular. Há contração, a mesma coisa, contração ou relaxamento, contração ou relaxamento, contração ou relaxamento. Que normalmente é mais contração, porquê? Porque quando a contração está ligada à parte negativa. E quando há só pensamento negativo, vai só haver contração. Não havendo libertar desse pensamento negativo, vamos ficar só na contração, vamos ficar só presos no negativo. Como é óbvio, isto vai afetar o músculo da mesma forma como se fosse uma ação, ou até mais, porque é durante muito mais tempo. Muitas vezes, ou praticamente sempre, não é? Quando alguém vem com algum problema, seja uma dor, seja um problema de outra forma, não é? O músculo está afetado, ou a pessoa saiba ou não saiba, mas a primeira coisa é o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu sei que eu fiz aquilo errado, ou então, eu não faço ideia, eu não fiz nada de errado, porque automaticamente, e é assim, eu vou dizer a verdade, é assim, há anos atrás eu também era assim, ia sempre buscar primeiro essa causa. Não é? Há aquela coisa de irmos buscar essa causa física. O que é que eu fiz? Ou o que é que eu não fiz? Não é? E então vamos por aí. Ou fizemos algo de errado, ou porque era aquele trabalho que eu fiz, ou aquela atividade, ou dei aquele jeito, ou blá 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 blá. Ou então, se não há nada que eu fiz, ou pelo menos eu entendo que não há nada que eu fiz de errado, então é porque é algo que eu não estou a fazer. Eu não estou a fazer o suficiente. Eu tenho que fazer mais exercício, tenho que fazer mais blá 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 blá. Prontos. Mas há sempre esta coisa, não é o que é que eu fiz ou o que é que eu não fiz. Ou o que é que eu fiz mal, ou o que é que eu tenho que fazer melhor. E esquecemos de todo a outra parte, o outro bolo que é muito maior, que é todo o outro pensamento que está a afetar a parte muscular. Constantemente, a cada segundo. Constantemente o músculo está a responder ao pensamento, porque o pensamento também não para. Nós podemos fazer meditação, podemos e devemos, e pelo menos durante uns minutos, parar essa atividade mental. E mesmo que não seja parando a 100%, nem que seja ali reduzir-la ali abaixo ou parar o máximo possível, faz logo uma diferença brutal. Porquê? Porque, como eu dizia antes, se a maioria do pensamento é negativo e se está, não é, esse negativo faz essa contração, quando nós paramos esse pensamento, nós vamos então agora permitir que o músculo largue essa contração e entre no relaxamento. E haja essa tal, não é, contração, relaxamento. E contração, relaxamento, temos o quê? Movimento. Movimento que não só o movimento do nosso corpo, da nossa energia física, como o movimento de tudo que faz parte de nós. Mas isso já é outra história. Mas é preciso haver esse movimento, é preciso haver essa contração e esse relaxamento. Entre uma coisa e outra, ou seja, 1000 vezes relaxamento do que contração. Em relaxamento, só relaxamento, nós até podemos dizer, ok, também não avançamos, mas também não prejudicamos, não é? Não prejudicamos. A contração não só não avança, como prejudica, danifica. Como eu dizia, é fruto de pensamento negativo e é fruto de contração que é negativa. Por isso é assim, esta é um bocadinho de uma explicação do que é contração muscular, que está sempre a acontecer, a atividade muscular está sempre a acontecer, de uma forma ou de outra, está sempre a acontecer, e está sempre a acontecer em resposta ao pensamento que nós temos. Que nós, muitas vezes, não sabemos que pensamento é esse. Mas podemos prestar atenção no nosso corpo e, nem que não seja esse conhecimento a 100%, mas tentar ali perceber como é que está a nossa contração, como é que estamos? Estamos mais tensos aqui ou mais tensos acolá? Se estamos a aprender aqui ou não? Se estamos realmente relaxados ou não? E fazer por relaxar. Não se preocupem em relaxar e em alargar. A própria lei da vida, as leis da natureza de quem somos não nos permite estar parados muito tempo. Não nos permite estar em relaxamento sempre. E basta agora ver esta situação que tem acontecido no nosso país e por todo o lado. Qual é a primeira coisa? Quer dizer, toda a gente, eu queria, não é? Está cansada, eu precisei de parar e não sei o quê. Mal nos obrigam a parar e toda a gente, o que é que eu faço? Deixa-me inventar coisas, deixa-me procurar coisas para fazer, e já até as pessoas a ser mais criativas
e a ter outras ideias, e a buscar outros projetos, e a querer aprender coisas, porque é isso, a nossa mente é assim, quando ela se permite largar das obrigações, porque e neste momento não é as pessoas a decidirem largarem, mas ok, eu fui obrigado a largar e não há nada que eu possa fazer em relação àquilo, automaticamente eu quero ser criativo e fazer outras coisas e entreter, porque a nossa natureza é a ação e por isso vai-nos sempre puxar à ação. O que nos faz não querer a ação ou não conseguir realizar a ação, seja este sentido até mental e nós não querermos, não conseguirmos, não irmos lá, ou sentirmos o nosso corpo não ser capaz disso, seja uma coisa ou outra ou a combinação das duas, é o excesso de contração, porque estando preso, a gente por mais que queira, tudo é um esforço e tudo custa e não apetece e não vai e não sei o quê. Porque acreditem, quando a gente larga, automaticamente nós já estamos preparados para fazer e para avançar. Por isso nunca é um problema. E quanto mais até nós nos permitirmos e nos obrigarmos a largar e a não fazer nada durante uns tempos, que pode ser uns minutos por dia, pode ser uns dias por semana, como as pessoas entenderem, mas isso dá logo uma outra energia, um outro ânimo e outra vontade ao músculo de trabalhar, porque o pensamento também vai mudar. E é isso que é a contração muscular. Contração muscular, movimento, seja movimento das nossas pernas, dos nossos braços, dos nossos órgãos internos, ou seja, o nosso movimento na vida, o nosso percurso na vida, os nossos ideais, os nossos propósitos, o nosso caminho. É isso.